Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. É uma pergunta que já veio do culto. Quem é que teme ao Senhor? Glórias a Deus. Temor, irmãos, temor. O que vai passando de geração em geração. E esse temor, ele vai sendo ausente. E vai nos afastando cada dia mais de Deus. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura no livro de Romanos, capítulo 12, para ganharmos tempo. Capítulo 12, versículo 1. Aleluias. Glória a Deus. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Como aqui, desde o começo, irmãos, estamos falando sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha grande temor para que chegasse nesse dia. E como esse jovem que caiu do terceiro andar, desapercebido, assim está algumas igrejas, alguns irmãos. E um tema muito atual nos dias de hoje é como está a nossa mente? Como está? Como o irmão Nailton disse aqui dentro é lindo louvar a Deus. É maravilhoso, a presença de Deus, ela vem e toma as nossas vidas. Mas e a sua mente? No que você está preocupado? Eu creio que aquele jovem estava preocupado com o cansaço. A presença de Deus se ausentou por um instante. E ele então caiu do terceiro andar. E se não fosse a intervenção de Deus, ele teria ido para a glória, ser julgado pelos aqueles atos. Então a pergunta é: como está a nossa mente? O que temos, como temos alimentado ela? Como temos estado aí fora e alimentado essa maneira tão grandiosa que Jesus um dia nos falou que não é pelo olhar, não é pelo praticar, é pelo pensar, que muitas vezes vamos ser condenados. E o que vai levar a nossa vida à condenação não é aquilo que você faz para que as pessoas vejam. O que vai levar a você ser condenado ou não é como você se comporta na sua mente, como você se apresenta diante de Deus. Esse temor, irmãos, não é mais para mim ter oportunidade aqui no culto, eu tenho que agradar o irmão Nailton, para ele me dar uma oportunidade de pregar ou louvar. Ao contrário, para mim ter uma oportunidade aqui, Deus, ele está vendo minha vida lá fora. Vai ter uma oportunidade de falar uma palavra, Deus, ele está vendo a nossa vida lá fora. O Davi estava preparando a mensagem, e o Davi, ele me contou que na sala dele de aula existem 35 alunos. E dos 35 alunos, apenas 8 alunos têm o pai presente, que mora com a família. Só 8 dos 35. Semana passada foi o Dia dos Pais. Isso é uma preocupação, porque o inimigo, ele tem atacado a nossa mente. Ele tem atacado nossos pensamentos, as nossas formas de pensar, ele tem induzido. E aí fora, quando a gente não se afirma na vontade de Deus, uma verdade, uma mentira proclamada muitas vezes, dizem alguns que ela se torna verdade. Quer ver uma
uma forma que veio de anos e anos, e a gente aprendeu que isso é uma verdade. Quando você acha alguma coisa na rua, o que aí fora fala? Você achou, você passou por um lugar e você achou aquilo. As pessoas muitas vezes vão dizer: achado não é roubado. Você achou, não é roubado, é seu. Glórias a Deus. Isso é uma verdade entre aspas. Aquilo que você, não sei se vocês já presenciaram, muitas vezes alguém está passando no meio da rua e deixa alguma coisa cair e outra pessoa vem, coloca o pé e deixa aquela pessoa ir embora para depois ela pegar. Então, a pessoa que perdeu, na verdade não perdeu, ela simplesmente deixou cair. E algum espertinho foi até aquele dinheiro ou aquele bem que a pessoa perdeu e tomou para si. Olha o que a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 9. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa, qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Glórias a Deus. E eu me pergunto, qual juiz nos dias de hoje? Não existe mais pessoa justa. Você vai até os juízes de hoje e por algum tipo de dinheiro, eles dão uma causa ganha para aquele malfeitor ou aquela pessoa que está roubando. Estamos presenciando isso nos dias de hoje. Olhamos para alguns juízes e esses juízes, eles tomam atitudes que você vê que está errado. Ele deveria fazer leis para ajudar a sociedade, mas muitas vezes a pessoa justa paga pela sua justiça e ele se torna injustiçado. Glórias a Deus. Então, isso foi uma mentira praticada ao longo dos anos. A dona Sônia vai lembrar, né, o irmão Isaías, o irmão Nailton, esses mais velhos, eu e muitos, que uma vez eu cheguei com uma coisa emprestada da escola de um amigo, ele me deu, nem lembro se foi um lápis, aquele lápis de tabuada. Eu levei para minha casa e quando eu cheguei lá, minha mãe olhou as minhas coisas e falou: de quem que é isso daqui? Eu falei: um amigo meu me emprestou. Aí ela falou: onde mora seu amigo? Aí eu fui lá, mostrei para ela onde morava meu amigo. A minha mãe era muito carinhosa, então eu devolvi aquilo e eu vi, vamos supor que era um trajeto daqui até o final do Jardim Princesa. E ela foi puxando minha orelha até em casa, falando: você nunca mais vai pegar nada de ninguém. Você nunca mais vai pegar. Glórias a Deus. Mas isso não estamos vendo mais nos dias de hoje. Muitas vezes as crianças estão chegando com coisas de amigo dentro de casa e a mãe muitas vezes fecha os olhos, não corrige o seu filho no momento certo. A palavra diz que temos que corrigir, irmãos, ensinar no caminho que eles se devem andar. Eu comentei do pai, porque eu estava descendo do trabalho ontem, e uma menina, devia ser filha da dona do bar, devia ter uns 9 anos, junto com seu próprio irmão, também era menorzinho que ela. Estava tocando um funk lá, um tipo de música que bem obsceno. E a menina ia com roupas totalmente de adulto, e o irmão, pela inocência, fazendo essas danças que eles fazem no dia de hoje. A criança é inocente, irmãos, mas ela vai crescer. E qual vai ser o ensinamento que ela está tendo? Aquilo vai ser uma prática comum na vida dela.
então ela não vai ser corrigida no momento certo, porque os pais ausentes, a mentira do inimigo que diz que você pode separar a hora que você quiser, você pode fazer o que quiser da sua vida sem um relacionamento, como no início foi escrito por Deus, aonde a mulher e o esposo vão se tornar uma só carne. O inimigo tem colocado a mentira dele aí fora. Mentiras que muitas vezes proclamadas se tornam verdades. E a sua mente vai sendo poluída. E sua mente vai entrando e vendo o que a internet tem a oferecer. Muitas vezes não é a palavra de Deus. Como o irmão Nailton disse aqui, podemos ouvir a palavra nas nossas casas, mas temos ouvido? Temos nos ocupado com a presença de Deus? A irmã Sônia orou aqui pelas enfermidades. A palavra de Deus diz que quando você toma a sua vida diante do altar, quando você coloca todas as suas riquezas, tudo aquilo que você tem de melhor, entrega para Deus, Ele supre as nossas necessidades. Glórias a Deus. Mas como eu disse, a nossa mente vai sendo poluída pelas mentiras do inimigo, assim como ele fez com Eva. Ele contou uma mentira. É assim que Deus disse. E ela, por dúvida, porque quem sabia do mandamento era Adão, ele pegou aquele mais fraco, aquela pessoa que não se ocupa com as coisas de Deus, aquela pessoa que não procura se ocupar ou ter conhecimento. Vir ao culto, irmãos, é muito fácil. Sentir a presença de Deus, como aqui, quando começou a orar, sentimos a presença de Deus maravilhosamente. Bem, e aqueles que estão ao seu redor se arrepia e sente essa presença de Deus, porque é gostosa, é muito fácil. Quando alguém está clamando a Deus e essa presença te contagia. Mas a presença de Deus, ela pode ir além. Ela pode tomar o seu ser por inteiro. Pessoas serem curadas. O meu sonho é, irmãos, meu sonho é um dia poder orar por alguém e ver aquele milagre acontecer na sua frente. Esse é um sonho que todos nós que servem a Deus procuramos, porque sabemos que a presença de Deus está naquela oração, na nossa vida. Mas como é que esse Deus vai estar presente? Se o inimigo planta que você pode tomar a sua vida aí fora, como você quiser, olhando qualquer coisa na internet ou na televisão, ocupando a sua mente com coisas vazias que vai passar. Futebol, comida, jogos, tudo isso passa, irmãos, vai ficar. E Deus vai falar: o que você tem feito da sua vida? O que você tem se ocupado e colocado diante do meu altar? Você tem me encontrado como pai? Você tem buscado a minha presença? Quando eu chego em casa, algumas vezes, os meus filhos vêm me abraçar, numa alegria que você olha para aquilo e fala assim: eu acho que é isso que Deus sente quando colocamos os nossos joelhos e vamos buscar a presença dEle. É isso que Deus sente, uma alegria de falar assim: ó, Ele podia estar fazendo as coisas dEle, Ele podia estar lá fazendo qualquer coisa, mas Ele decidiu entregar esse minutinho que seja diante de mim. E essa alegria de um pai, como eu disse, é triste você olhar 27 crianças que não têm o pai presente. Eu não sei, chutei, né? Eu não fiz a conta, fiz a conta de cabeça.
mas 27 crianças. Vai saber como foi o relacionamento deles, do pai e da mãe, qual é o exemplo que eles estão passando. Aleluias. Essa manipulação do inimigo, ela vai levar as nossas vidas num texto de Atos. Deixa eu separei aqui. Deixa eu ver se eu começar com ele ou se eu começar com Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5. Vai falar sobre uma igreja que Paulo discipulou e que aquela igreja estava desviada do caminho. Diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Glórias a Deus. Estamos vendo algum tipo de ministério que estão se ocupando com a palavra de Deus, a palavra, tomando louvores maravilhosos que edificam nossa mente, nosso coração, pastores que pregam a palavra com grande eloquência, e quando você vai ver aquela fofoca gospel, a vida deles estão totalmente longe do altar de Deus. E eles estão pregando e discipulando crianças. Eles estão discipulando aqueles que não procuram a palavra. Aleluias. Cantoras que, diante de um altar, tomam a presença de Deus, falam em dom de línguas, profecias. E quando ela sai daqueles altares, tem uma vida como esse rapaz aqui. Glórias a Deus. Então eu pergunto, no que estamos alimentando a nossa mente? Com o quê? Com a presença de Deus? Ou estamos olhando essas pessoas e estão falando, se eles nem conseguem, quem dirá eu, que estou fraco? Se essas pessoas que têm um dom maravilhoso de vozes ou de eloquência não conseguem, que fala a multidões, quem dirá eu que prego a uma igrejinha pequena, que posso falar para pequenas pessoas? O apóstolo Paulo vai dizer que há ainda uma chance para essa pessoa que fez isso, ser entregue ao diabo. O diabo, ele está aí conduzindo a humanidade ao erro. Como eu disse, como ele fez com Eva, ele ainda induz. Crianças que deveriam brincar de boneca estão vendo vídeos na internet de sensualidade, tanto menino quanto meninas. O inimigo está pregando que eles podem ser quem eles quiserem, porque a ausência de um pai
e de uma mãe para dizer o caminho que ele deveria andar. Eu achava que na época, quando minha mãe me levou com a orelha puxada por um longo percurso, eu comecei a ficar chateado com ela e ter raiva naquele momento. Mas depois de um tempo, com maturidade, você percebe que ela simplesmente estava querendo te guardar e te proteger de um mal maior. Se você levar uma coisa pequena que seja hoje, enquanto você é criança, você futuramente vai levar coisas maiores, né? Que você vai te levar a prisões e o inimigo poder fazer o que ele quiser contigo e você passar por essa tribulação. Para ganhar tempo, eu gostaria de falar de outro homem que está em Atos, capítulo 8, versículo 14, e diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Glórias a Deus. É mentira do inimigo, irmãos, que podemos subir ao altar de qualquer jeito. É mentira do inimigo que podemos louvar a Deus de qualquer jeito. Você pode até aqui vir fazer esse trabalho, mas se sua vida não estiver diante do altar, vai chegar um grande dia e você simplesmente perdeu tempo, porque você vai ficar do lado de fora. A santidade, ela é real. A santidade de estar na presença de Deus, ela muitas vezes não é pregada nos dias de hoje. Vem como está, e Deus te aceita da forma que você é. Mais uma mentira do inimigo. Vem como está, mas Jesus não permite que você permaneça como você está. Tem que haver mudança. Tem que haver a presença dele na sua vida. Aleluias. Ser cristão é se arrepender do velho homem e fazer dessa casca antiga, daquilo que você fazia, uma nova vestes, um novo ser. Para finalizar, Colossenses 3 vai dizer assim: ainda é a voz de Deus, irmãos. Estamos vindo ao culto e estamos falando, é mais uma pregação. Não é Deus que está falando comigo, ao contrário. A palavra de Deus, ela ainda toca aqueles que dão ouvido. Quem não dá ouvido entra e sai da mesma forma. Mas quem dá ouvido, ouve o que o Espírito vai falar aqui, ó. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado
à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, incircunciso, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Glórias a Deus. Não há mais separação entre judeu, entre homens que fazia a sua própria vontade. Um dia Adão vivia no paraíso. Esse Adão sentia a presença de Deus. Ele vivia com Deus todos os dias da sua vida, até que o inimigo conseguiu entrar naquele vale, naquele jardim, e contar uma mentira. Glória a Deus. A igreja está entendendo, irmãos? Glórias a Deus. E decidiu contar uma mentira, e essa mentira afastou as pessoas da presença de Deus. Jesus veio para que essa mentira seja desfeita. Você abandone a prática do pecado e volte a habitar e ter a presença de Deus novamente. Aleluias. A presença de Deus, ela não está mais no jardim. A presença de Deus está no que você está alimentando a sua mente. Quais são os seus pensamentos? Você só pratica aquilo que você mais pensa, aquilo que você mais deseja. O pecado, ele só vem quando você gera ele no coração. E vai pensando, e vai pensando. E quando você pensa muito e está dominado por ele, você então pratica. E quando você pratica, o inimigo olha para você e fala: eu venci. Mais um que vai morar comigo no inferno. Mais um que vai ter a sua vida ceifada no dia que Jesus voltar. O sofrimento, ele é real. As vidas aí fora estão sofrendo por enfermidades, porque a Bíblia vai dizer que aqueles que dormem estão sendo humilhados, estão vindo tribulações, e quando você não tem a presença de um pai, a presença daquele que rege a sua vida, que diz que você tem um norte, quando você não tem a presença dele, você começa a se questionar: será que eu estou fazendo errado? Será que isso que eu estou fazendo é errado? Existem regras, irmãos, para viver nesse mundo. Existem formas de viver na presença de Deus. Você está querendo estar com Ele ou não? Todos nós estamos sendo guiados por aquele que criou
o universo. Não estamos num mundo aleatório onde tudo se criou sozinho. Existe um Criador. E esse Criador diz que haverá um dia do juízo e da salvação. Cabe a eu e a você policiar a nossa mente, encher ela da presença de Deus. Então, Deus se agradará das minhas atitudes e da sua. Então poderemos ver o milagre pessoalmente e coletivamente, porque eu já vi milagres, irmãos, sozinho. E se você contar, as pessoas falam, será que é real? Eu acho que eu já contei ele aqui, eu estava com um amigo meu, e ele era tão fervoroso na igreja, tão fervoroso, que ele falou assim para mim, Henrique, olha isso, Senhor, em nome de Jesus, e se o Senhor quiser, faz chover agora. E eu nem servia a Deus, e eu vi chover. Glórias a Deus. E quando estava chovendo, ele olhou e falou assim, agora olha para isso de novo. Ele falou, Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor for comigo, que essa chuva pare. E a chuva parou. Então esses milagres, eles são reais. Podemos senti-los e podemos pegá-los. Glórias a Deus. Mas aquele jovem, ele tinha na época a idade do Davi, 12 anos. Eu era um ano mais novo do que ele. Ele pregava nos trem e ônibus. Ele entregava a vida dele totalmente a Deus. Mas um dia, quando ele estava na igreja, uma irmã falou para ele assim, toma cuidado com as Dalila do mundo. E ele não vigiou, e as Dalila tomou conta da vida dele, e ele se afastou da presença de Deus. É assim que Deus faz conosco. Conhecemos a presença de Deus, conhecemos o mundo lá fora, como a Bíblia diz. Éramos outras pessoas, outrora, praticávamos o mal. Mas agora conhecemos a verdade. E essa verdade, ela pode te conduzir a um caminho que vai te levar mais perto de Deus. Ocupe, irmãos, o máximo que puder. Encha a sua vida da presença de Deus, porque isso vai fazer diferença na vida, na sua própria vida, na vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, daqueles enfermos que aqui temos orado. Deus, ele só age quando entregamos a nossa vida totalmente a Ele. Estar aqui só para falar da palavra sem viver é uma perca de tempo. Louvar a Deus somente por louvar, sem viver a presença de Deus, é uma perca de tempo. Viva essa presença que eu garanto para você que não vai se arrepender, como eu e muitos não estão se arrependendo. Glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus.